nasce com manual. Filho deveria vir com manual de instrução para a gente encaixar as peças. Mas aí, o psicanalista, psicodramatista Isamitiba tem uma expressão que pessoalmente gosto muito. Ele diz assim: filho não nasce com manual, pois é ele o próprio manual. Ou seja, ninguém vai ter um filho e aí ele vai chegar com a cegonha e um relatório. A cegonha deixa o filho e coloca relatório. Pedrinho é um santo do pau oco. Não chega. Olha, para os pais, Pedrinho tem esse defeito. Chega não vai chegar nunca. Ou então a gente não vai ter aquela percepção jamais de olhar para Annelisa, a nossa filhinha que nasceu, e dizer assim: olha, isso é um espírito de luz. Hoje, por sinal, tem uma história de o pessoal querer ter em suas casas espíritos assim de luz. É uma febre. Tem gente que já diz assim: olha, aquele meu neto, geralmente é vó que diz, aquele meu neto, aquilo é uma criança diferente, aquilo é uma criança de tal ou de qual condição. Cuidado, as aparências enganam. Dê um tempinho, comece o processo educativo para ver se a coisa realmente vai revelar isso. Então, nós temos que descobrir quem é o nosso filho na convivência com o nosso filho. Ou seja, é no conjunto das relações pais e filhos que nós vamos, primeiro, nos aprendendo a nos conhecer. Nós vamos nos vendo, nós vamos superando, nós vamos acertando e errando, até que a gente consiga, de fato, encontrar o time certo. Por essa razão, nós poderíamos agora indagar: e como estão essas relações entre pais e filhos? Existem 3 grandes modelos, poderíamos dizer assim, ou 3 grandes caminhos. Vamos lá. Primeiro caminho, e esse muitos de nós conhecemos. Vamos lá. Primeiro caminho é o chamado caminho repressivo. Quem tem um pouco mais de 20 anos passou geralmente por isso. Eu sei que aqui pouca gente chegou a essa idade, né? Mas caminho repressivo. Mamãe dizia assim, todos nós conhecemos a fala: meu filho, venha cá. No venha, a gente já estava sabendo o que era. No cá estávamos. Não é isso? Menino, vá comprar não sei o quê. Vai dizer que não vai. Que história. Vá ali, vá na venda, vá na bodega, na mercearia. Todo mundo ia, não é verdade? Muito bem. A gente queria ir para um canto e a mãe não queria. E a gente começava: mãe, deixa eu ir. Ela: não vai. Mãe, deixa eu ir. Não vai. Mãe, por quê? Aí vinha a célebre frase: porque eu não quero. E todos conhecemos também, nesse campo, a figura principalmente do pai. O pai é a autoridade. O pai é aquele que é o provedor e aquele quem diz a última palavra. E aí a última palavra é aquela. Aliás, é uma frase toda: quem manda aqui sou eu. Comeu do meu pirão, apanhou do meu cinturão. Lá no Nordeste a gente tem um tal de cipó de brocha. Vocês conhecem aqui também? O galho da goiabeira, né? Agora, diz que aquele que era mais molengo usava sandália havaiana. Porque diz que sandália havaiana, né, a palmadinha, o menino fica sem vergonha porque não dói nada. Mas tem um pessoal que apanhou de fio de ferro. Eu não vou nem fazer a pergunta aqui, que vocês são todos de famílias maravilhosas e não tiveram essas experiências, né? Mas a figura é principalmente a figura paterna da autoridade. O camarada é tão autoritário, que parece aquele cidadão que era chefe de seção em determinado escritório e percebeu que os funcionários estavam ficando meio indisciplinados. Não teve dúvida, colocou lá bem grande uma placa: aqui quem manda sou eu. De manhã, logo cedo. Olha, moral completa. Quando foi à tarde, depois do almoço ele chegou, tinha um bilhetinho na faixa lá pendurada. O bilhetinho, feito pelos funcionários, dizia assim: sua esposa ligou e pede que devolva a placa dela.
Era a figura do machão, o mandão. Então o caminho repressivo, ele está calcado numa ideia, que educar é bater, educar é cessear, educar é modelar de acordo com a forma de pai e de mãe. E todo mundo conhece a expressão, escreveu, não leu? Minha gente... E é isso mesmo, escreveu, não leu, o pau comeu, ou seja, não tinha conversa, no máximo tinha a figura materna, vocês sabem, né, mulher sempre jeitosa, né, e aí as mulheres é que tentavam suavizar um pouquinho, mas o sistema repressivo, então a grande maioria de nós que aqui está presente foi educada de forma repressiva, era a vontade do pai, porque o pressuposto é uma filosofia da educação estranha, de que naturalmente a criança é leviana, naturalmente a criança não tem condições de decidir, naturalmente o jovem é rebelde, e naturalmente os pais têm que agir com força, com determinação, a fim de que eles possam dar a forma. E, obviamente, às vezes o menino, a menina, o adolescente, o jovem entravam na forma somente para não perturbar. E logo que engrossava o pescoço, pulavam fora da forma. Ou seja, é um caminho baseado principalmente na construção de máscaras sociais. Então a família diz assim, olha, ou você se comporta bem, ou então você... E aí vem 3 pontinhos, é a ameaça, é a recompensa e muito mais, é a punição em função do não atendimento ao desejo de pai e de mãe. Mas existe um outro caminho, esse outro caminho é o chamado caminho permissivo. O caminho permissivo, ele se baseia principalmente no caráter de apoio aos filhos, os pais, muitos que foram inclusive vítimas do chamado caminho repressivo, se prometeram a si próprios o quê? Quando eu tiver meus filhos, eu não farei isso. Ainda complicou a história. Por quê? Porque o caminho permissivo é o outro lado da história, é o outro lado para onde a vara verga. E de repente os pais acham que a amorosidade, que o carinho, que o apoio que eles dão aos filhos, é ali que está a base da obediência. Engano. Porque muitas vezes os filhos podem acreditar tranquilamente na afetividade dos pais, mas isso não significa que eles mudem de atitude interior. Muitas vezes o que ocorre é mais uma vez a máscara social para obter determinadas vantagens. Então, nem o caminho da repressão através daquilo que diríamos uma violência psicológica, mas também do outro lado, a permissividade com a crença ingênua de que bastará a afetividade dos pais para corrigir os filhos, aí também nós estamos incorrendo em uma visão equivocada a respeito das relações entre pais e filhos e principalmente do sentido educacional que essas relações devem ter. Muito bem. Obviamente que entendemos que em certo momento é preciso ser repressivo. Em outros momentos, é preciso ser permissivo, ou seja, é preciso entender a situação. Pais e mães, na verdade, são gerenciadores de situações de aprendizagens dos filhos. E daí, muitas vezes, em função do que ocorre, se vai utilizando esse ou aquele caminho, essa ou aquela estratégia. Mas existe um terceiro caminho, que seria o caminho do diálogo. Esse caminho coloca em xeque a autoridade, mas também oportuniza a pai e mãe consolidar uma autoridade que não é autoritarismo, mas autoridade moral. É autoridade, como nos diz Kardec, do exemplo. É educação moral, conforme ainda o codificador, não livresca, mas aquela que se dirige à vida cotidiana e que exige daqueles que são os organizadores, sistematizadores, os articuladores dessas experiências, os pais, os educadores, o exemplo, o testemunho, através do esforço de cada um de nós, que devemos todos perceber que no processo de educação da prole, nós somos os primeiros a sermos chamados ao processo de autoeducação. Tem pai que fala muito alto, o filho olha assim e diz assim, pai, está brigando? Ele diz, não, meu filho, eu estou só falando, fale mais baixo.
E aí o pai, que isso? Se ele for repressivo, aí ele vai dizer, pum, um peteleco na cabeça do menino, vá se catar, a se criar, vai crescer. Se for permissivo, tá certo, filhinho. Ah, meu Deus. Mas se ele for dialógico, ele vai dizer, meu filho, desculpe, eu não percebia, porque como eu tenho uma função profissional, eu tenho um tom de voz assim, mas eu não quis falar para lhe magoar. Então, realmente, dialoga, esclarece, tá? E assim vai. O que é que ocorre no dia a dia das chamadas relações entre pais e filhos? É que nós não temos tempo para definir, marido e mulher, aquilo que poderíamos denominar o caminho dialógico dessas relações, nos movendo em função do dia a dia, das exigências da sociedade, das exigências da sobrevivência, da pouca exigência que às vezes nós temos em relação a nós mesmos enquanto pais. Porque hoje, graças a uma indiferença, e essa indiferença tem se tornado muito pública, inclusive, a indiferença que gera o abandono, a indiferença que gera a frieza dos corações, pais que não conseguem sequer se encontrar com os filhos, filhos que se comunicam com os pais via MSN, ou então bilhetinhos, pais que não têm tempo para os filhos porque precisam dar os seus tempos, os seus horários, as múltiplas atividades. E aí nós encontramos a problemática dos chamados órfãos de pais vivos. Hoje, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas da nossa sociedade e da nossa juventude.